Que loucura que é essa? Que som que eu não vou ouvir, né? Então, só para a gente entender, porque o ouvido da gente, ele capta, né, uma faixa limitada de sons, que vai de 20 Hz a 20 mil Hz, tá certo? Abaixo de 20 Hz, o som ele é tão grave que praticamente ele vira praticamente uma vibração. O ouvido da gente não percebe. E acima de 20 mil Hz é tão agudo que parece que nem existe também. Ele parece que some, parece que não aparece, mas existe. Bom, como eles existem, eles são de onde que vem esses sons? Abaixo de 20 Hz ou acima de 20 mil Hz? Pode estar vindo lá de geladeira ligada, roteador de Wi-Fi, lâmpadas LED. Opa, será que você já foi no shopping? Sabe aquelas pessoas que andam no shopping, você fala, gente, eu não sei o que acontece, eu fico meio tonta. Ou você vai no supermercado, aí você fica louca para sair dali de dentro, você não sabe por quê. Eu sou essa pessoa, tá? E eu não entendia por quê, eu achava que eu era doida. Eu falei, gente, deve ser que eu tenho algum problema de cabeça, porque eu entrar no shopping, entrar no supermercado, entrar numa feira, um lugar fechado, iluminado, eu começo a sentir tonteira. E eu não entendi o porquê, hoje eu sei, tá certo? Então, tudo isso, gente, a gente não escuta, mas o corpo da gente escuta. E é isso que nós vamos destrinchar hoje, tá? É por que esse silêncio pode ser enganoso. Então, e a ciência já descobriu que é possível mesmo, que é possível essas frequências ocultas. E por que a biorressonância, quando você usa um aurímetro, ele detecta? Por que ele nos ajuda tanto? Porque, gente, às vezes, a gente está com algum sintoma, algum problema, e nem sempre é problema físico. Às vezes o problema vem daqui e você nunca vai descobrir. Como que você vai descobrir que às vezes o problema está vindo dessas frequências ocultas? Por isso que a biorressonância é tão simples e tão verdadeira, porque vai detectar isso aí que é sutil, tá certo? Bom, então por que o ser humano, gente? Então vamos lá. Ah, Patrícia, mas como assim? Como que o ouvido da gente só escuta de 20 Hz até 20 mil Hz? Como é que isso funciona? De onde que você tirou isso? Então, gente, vamos lá. O ouvido da gente, ele funciona como um instrumento que vai captar essas vibrações que vêm no ar, tá certo? Essas vibrações são medidas em Hertz. Hertz, que é o número de vezes que o som vibra por segundo. Beleza. Então, a orelha da gente, ela já foi, Deus fez, gente, para ela já captar, né? 20 Hertz já são sons muito graves, né? Muito grave. Então, quase vibração. Acima de 20 mil Hertz é som tão agudo, tão fininho, que a gente é como se fosse um apito que é quase imperceptível. Então, e por que a gente não escuta fora dessa faixa? Gente, porque a gente tem uma limitação biológica mesmo. Que o nosso tímpano, os ossinhos da orelha, os nervos auditivos não respondem a essas frequências muito baixas ou muito altas, tá certo? Então, eles simplesmente não vibram o suficiente para transformar aquele som em impulso elétrico que o cérebro vai interpretar. Bom, e outra coisa, gente, até olha como que Deus é perfeito, até por proteção natural da gente. Imagina se a gente fosse perceber tudo, ia sobrecarregar o cérebro, ia dar confusão, ansiedade, dor, convulsão. Imagina que bagunça que ia dar. Então, o próprio corpo filtra. Então, mas isso não significa que o corpo não sente, não significa que o corpo não seja afetado, tá certo? Bom, então vamos lá. Como que o corpo, então, vai detectar essas frequências que não são ouvidas? Gente, só para, né, reforçar o pessoal que chegou aqui depois. Você entra num ambiente silencioso, lindo, cheiroso, e às vezes você se sente mal ali dentro. É muito comum a gente sentir isso em shopping, em feiras, supermercado. Às vezes não é energia de pessoa, não, gente. Às vezes é as lâmpadas LED, tá? É isso que eu quero falar aqui, que eu vou explicar para vocês, tá certo? Então, mesmo que o ouvido não escute certas frequências, o corpo ele continua percebendo, tá? Por quê? Porque os músculos, os tecidos mais profundos funcionam como se fossem sensores naturais de vibração. É como se o som, mesmo que não escuta, ele se comportasse como uma onda que vai batendo aqui no corpo. É só para a gente entender, tá, gente? Assim como o vento que você não vê bate na sua pele, porém você sente, né? O vento você sente. Essa vibração desse som que eu tô falando, você dá abaixo de 20 ou acima de 20 mil hertz, ele vai bater também, mas
A diferença é que você não vai sentir, tá certo? Bom, então, o que que acontece? E essa frequência vai bater na pele, vai atravessar, né? Então, o que que vai, o sistema nervoso vai interpretar como uma perturbação. O cérebro vai responder mesmo sem que você não escute nada. Então, gente, na prática, o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que mesmo você tá num ambiente tranquilo, calmo, né? O resultado pode ser o cansaço, a insônia, a irritação, você fica nervosa, sem saber por quê. Falei, gente, será que eu tô ficando doida? Só pode? Não, não é loucura, não, tá? Então, por isso que a biorressonância, ela não olha só para o visível. Ah, não, o que tá te incomodando, vou lá, eu vou conferir metal pesado. Ah, não, é parasita. Tudo bem, pode ser. Ah, um órgão seu não está legal. Pode ser também. Um alimento que você está comendo que não ressona com o seu corpo. Tudo bem, a biorressonância também detecta, mas ela também detecta aquilo que pode estar interferindo no seu corpo, que quase ninguém nem fala nisso, que são essas frequências ocultas do ambiente. Porque quando a gente fala em ambiente, a gente fala muito de radiação eletromagnética, claro, também, energia telúrica, energia de objetos, energia de pessoas, tudo isso. Mas e essas frequências abaixo de 20 Hz e acima de 20 mil Hz, que também afeta o nosso corpo, que também dá zumbido no ouvido, dá insônia, dá ansiedade, dá um cansaço, dor de cabeça. Gente, você não consegue ficar no ambiente, você sai correndo, tá certo? Então, essas ondas de baixa vibração podem ativar o sistema simpático. O que é o sistema simpático? Aquele sistema de alerta. É como se um leão fosse correr atrás do seu, é como se a gente ficasse assim, gente. Pra quê? Me fala. Aí por isso que vem a ansiedade. Aí aumenta o cortisol, tensão muscular, o coração, você começa a ter suor, insônia, e aí vem a ansiedade sem saber por quê. Bom, e essas vibrações, às vezes, elas podem continuar, né, de forma... Quem trabalha num ambiente desse? Me fala. Me fala o que pode acontecer com essas pessoas, né? Então, essas vibrações contínuas e não né, não são percebidas conscientemente, vai gerando esse microestresse celular. Vai ali. E isso afeta as membranas celulares, tem uma polaridade normal. E vai desregulando essa polaridade. E quando desregula essa polaridade, a biorressonância detecta essa despolarização. E por isso, quando ocorre essa despolarização, começa a interferir no sono, na digestão, na regulação dos hormônios, na liberação de neurotransmissores. Por quê? Porque vai afetando lá atrás, dentro do sistema nervoso. Então, gente, está tudo interligado, tá? Então, como é que eu vou te falar? O que isso causa na prática? Mesmo que a pessoa, você não escuta o som, você pode, se sente, né, cansada, acorda, mesmo você tendo uma noite boa de sono, você acorda destruída. Por quê? Eu fiquei o dia inteiro num ambiente com luz LED, tá? Isso desvitaliza, isso rebenta com a nossa energia, e eu vou te explicar mais para frente por que a luz LED faz isso. Você vai entender, tá? Então, a gente fica cansaço, aquela dor de cabeça, entendeu? Aquela dorzinha chata de cabeça, camurrinha, zumbido no ouvido. Você fica irritada, gente. Alguém vai estar feliz sentindo isso? Você fica sem paciência, vontade de enforcar os outros que tá na sua frente, tá? Sensação de estar drenada, né? Hoje mesmo, que ontem também eu tive que gravar, eu fui fazer atividade física hoje de manhã, menino, só Jesus na causa. Até falei assim, eu tô aqui, mas é só Deus. Gente, mas eu tô resolvendo esse problema meu aqui, tá? Vou contar pra vocês como. Eu tô resolvendo. Então, assim, você fica drenada, sua energia vai embora. E desregula seus hormônios, desregula seu intestino. Você tá lá de noite, começa a taquicardia, você fica toda doida. Por que isso tudo acontece? Porque nós funcionamos como o corpo humano é como se fosse uma antena, tá? Então ele capta, a gente capta, emite e responde a frequência o tempo todo, gente. A gente emite frequência, não emite tanto que a biorressonância detecta? As outras coisas também, as outras pessoas, os animais, os objetos, as plantas, o ambiente, tudo emite também, tá certo? E
E isso, gente, não é negócio, linguagem energética. Não, isso é fisiologia que eu estou falando aqui para você. O nosso corpo, ele funciona dentro de um campo eletromagnético, é como se fosse uma bolha vibracional, só para a gente entender. Gerada pelas atividades das nossas células, também pelo nosso sistema nervoso, pelo coração, tá certo? Então, esse campo, ele é muito sensível, muito sensível. Tanto que você faz eletrocardiograma e eletrocefalograma, para ver o quê? Como é que está a situação elétrica do coração e do cérebro, tá certo? Então, e ele pode se desorganizar com essas frequências que vêm de fora, mesmo que o ouvido da gente não escuta. Então, são sons repetitivos, de baixa frequência, como campos eletromagnéticos de alguns aparelhos. Isso pode interferir no nosso sistema nervoso, que regula o nosso corpo. Se atrapalha o sistema nervoso, o que pode acontecer? Não sei. Não sei, porque o sistema nervoso é que regula tudo. Aí você pode ter insônia, ansiedade, o intestino atrapalha. Quer dizer, o sistema nervoso que regula o corpo da gente todo. Ele vai atrapalhar onde que ele for mais susceptível. Então, pensa assim, nosso sistema nervoso é como uma central elétrica de uma cidade, tá certo? Se houver uma descarga externa, uma interferência externa, ele tenta compensar. O nosso corpo, ele tenta se autorregular. Claro, ele é maravilhoso. Mas se aquele ruído, ele é constante, ele não explode, tá certo? Ele não vai explodir. Não, mas ele vai sobrecarregar. E sobrecarrega com o tempo. Vai trabalhar para você ver.